As barragens funcionam como uma barreira, onde são depositados os rejeitos. À medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da barragem. A água decantada na parte superior é então drenada e tratada, com parte sendo reutilizada no processo de mineração e o resto devolvido ao meio ambiente. Mas devido a erros humanos podem ocorrer acidentes. Acompanhe agora 5 grandes falhas em barragens capturadas por câmeras. Brumadinho é um município de Minas Gerais, com uma população de um pouco mais de 40 mil habitantes. Ela também serve como a sede do córrego de Feijão de Ferro. Infelizmente, ficou conhecida por ser o local de uma das piores tragédias envolvendo falhas de barragem na história. Em vez de conter água, a barragem de Brumadinho estava retendo subprodutos tóxicos da mineração, conhecidos como rejeitos, em 25 de janeiro de 2019. Nessa data, a barragem de Brumadinho colapsou abruptamente sem dar aviso, resultando em um enorme deslizamento de terra que engoliu a área. Isso aconteceu enquanto os funcionários estavam almoçando, e a devastação se espalhou por muitos quilômetros pela floresta antes de atingir o rio. As imagens de uma câmera estacionária capturaram de forma impressionante a magnitude da catástrofe. Não se tratava apenas de mais uma montanha, mas de uma enorme parede de terra prestes a desabar. Quando a parede de terra caiu, desencadeou um poderoso deslizamento de terra que destruiu tudo em seu caminho, espalhando lama e detritos sobre a linha das árvores em direção à mina. Esta barragem pertencia e era operada por uma empresa chamada Vale, que é a maior produtora mundial de minério de ferro e níquel. Essa mesma empresa já havia sido responsável por outra falha catastrófica em Mariana, também em Minas, 4 anos antes. A tragédia de Brumadinho resultou na perda de 270 vidas, a maioria delas sendo funcionários da Vale que estavam almoçando no momento do desastre. Um sobrevivente, Elias Nunes, compartilhou sua angustiante história com a BBC. Uttarakhand é um estado localizado no norte da Índia, comumente conhecido como Devbhoomi, que se traduz como a Terra dos Deuses. Esse apelido se deve à presença de inúmeros templos hindus espalhados por toda a região. Além disso, o estado está situado na região do Himalaia, o que significa que sua população está sob influência das majestosas montanhas. Em fevereiro de 2021, ocorreu um evento trágico quando uma represa glacial rompeu no alto das montanhas. Isso resultou em uma enorme quantidade de água e detritos que desceram em direção aos trabalhadores das usinas hidrelétricas localizadas mais abaixo. Diversos ângulos registraram esse dia fatídico, demonstrando a verdadeira força e magnitude das montanhas. ये बेटा पार तो न गए कोड वो गए ये कौन फोन कर यार अड़क यार अड़क पालवे रेड का है कंपनी का यार वो तो नहीं होता देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये कंपनी का अरे मोरियार से हट रहा है ये मोरियार से मोरी यू भी हल करो ये बड़ा ये की वो ये मोरियार सारा मोरी में Parece como se um conjunto de nuvens estivesse se aproximando pelo vale, mas na realidade, isso são apenas partículas de poeira e destroços sendo levantados pelo rio furioso. A água gelada está despedaçando o vale e inundando a área abaixo. Talvez o aspecto mais aterrorizante seja o som baixo e sinistro que vem de rugido das águas enquanto avançam. Pouco depois, a água encontrou seu caminho até uma barragem no vale, causando uma ruptura rápida no concreto reforçado. Houve muitas discussões sobre o que teria desencadeado o deslizamento de terra que levou ao colapso da barragem. Algumas pessoas culparam as mudanças climáticas, enquanto outras sugeriram o efeito dominó de desastres naturais. Em junho, um estudo confirmou que uma imensa avalanche de rochas e gelo foi a causa raiz da falha e subsequente inundação. Especialistas estimam que essa avalanche era composta por cerca de 27 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo glacial. O gelo derretendo à medida que caía foi o que deu origem à enchente.
Existem diversos megaprojetos que, à primeira vista, pareciam promissores, mas que nunca saíram do papel. A ensecadeira de Auburn, localizada em Auburn, Califórnia, é um exemplo desses projetos que foram propostos como uma solução para controlar as inundações do rio americano. O conceito da barragem de Auburn foi oficialmente concebido em 1950, mas levou 18 anos até que a construção efetivamente começasse. Inicialmente, a construção incluiu a criação de um túnel de desvio de 5,1 milhões de dólares para redirecionar o curso do rio americano através das montanhas. No entanto, tudo foi interrompido em 1975, quando um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a região da Sierra Nevada, cerca de 80 quilômetros ao norte do projeto. Os engenheiros e geólogos responsáveis pela barragem de Auburn ficaram preocupados com a vulnerabilidade da estrutura e terremotos semelhantes, e o projeto foi suspenso até que fossem feitas avaliações adicionais. Em 1979, os trabalhadores haviam construído uma fundação e uma ensecadeira de terra e argila, e parecia que o projeto finalmente estava avançado. No entanto, em 1986, uma chuva sem precedentes provou que as coisas não estavam indo bem. A água encheu rapidamente a barragem de Auburn, a ponto de exceder sua capacidade de armazenamento e desvio. As autoridades, temendo um desastre iminente, começaram a liberar água das represas a jusante, o que resultou no excesso de água derramado sobre a barragem. O solo solto da ensecadeira começou a erodir, algo que havia previsto no projeto, mas que ocorreu a um ritmo muito mais rápido do que o esperado. Pouco tempo depois, a erosão havia alcançado o próprio reservatório, aumentando drasticamente a taxa de produção. No dia 18 de fevereiro, quase metade da barragem desmoronou. Uma tragédia ainda maior foi evitada graças à rápida ação das autoridades para baixar o nível da água a jusante, o que fortaleceu a estrutura durante o desastre. Leshan é uma cidade localizada no nível provincial de Sichuan, na China, próxima aos rios Dadu e Média. Mais de 3 milhões de pessoas residem na cidade, colocando-a em uma escala populacional comparável às cidades de Chicago e Los Angeles. Além disso, Leshan é famosa por abrigar a estátua do Buda gigante, que foi esculpida nas montanhas no século VIII. Essa monumental estátua representa um enorme Buda em meditação. No entanto, as montanhas da região central da China, onde Leshan está situada, são altamente vulneráveis a deslizamentos de terra durante fortes chuvas. As chuvas intensas também têm causado inundações, um problema que se agravou nos últimos anos. Em julho de 2019, trabalhadores rodoviários correram para salvar suas vidas enquanto um imenso deslizamento de terra ocorreu nas montanhas, resultando na ruptura da barragem localizada logo abaixo. A barragem era até resistente, no entanto, não havia como impedir que todas aquelas árvores e pedras se desprendessem. Um trabalhador correu o mais rápido possível, enquanto outro saltou do seu caminhão para testemunhar o desastre que se desenrolava. Eles talvez tenham presumido que estavam seguros e optaram por assistir ao evento em vez de fugir. As inundações pioraram em 2020, e equipes de resposta de emergência na província de Sichuan se apressaram para salvar a estátua do Buda gigante. Ela agora estava submersa até os dedos dos pés, e essa relíquia de 1.200 anos não tinha enfrentado níveis de água tão altos desde 1949. 4 anos antes da falha de Brumadinho, a mesma empresa foi responsável por outra tragédia envolvendo uma falha em um rejeito diferente, desta vez em Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015. A barragem do complexo de mineração de minério de ferro se rompeu, liberando 43,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos que se espalharam pelo lodo. Essa contaminação afetou o Rio Doce e, eventualmente, percorreu 680 quilômetros através de vários cursos de água, alcançando o Oceano Atlântico 17 dias após o colapso. Até aquele ponto, o estrago já estava feito, com fontes de água poluídas e cidades e vilas ao longo do Rio Doce enfrentando uma crise humanitária. As comunidades a jusante de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo sofreram os piores impactos, com 19 pessoas perdendo suas vidas devido à inundação. Infelizmente, Bento Rodrigues só era acessível por estradas não pavimentadas, que ficaram cobertas de lama e detritos, tornando impossível para os bombeiros chegar à cidade e realizar resgates. A barragem era de propriedade de uma empresa chamada San Marco,
sendo uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, uma mineradora australiana. O governo apresentou acusações de homicídio culposo e danos ambientais contra 21 executivos da Sanmar um ano depois. As coisas pioraram quando um relatório vazado de 2013 indicou problemas estruturais com a barragem. Estes desastres serviram de lição para que sejam supervisionadas constantemente outras barragens e estruturas de risco. A natureza é indomável e percebemos isso cada vez mais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal A Origem e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado a quem ficou até aqui e até a próxima.